Agradeço por ter assistido às aulas anteriores. Para essa aula, reforço, é importante ter em mãos a apostila, a doutrina e faça suas anotações. Elas ajudam a memorizar o conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Sociedade em comandita simples. Juntamente com a sociedade em conta de participação e em nome coletivo, a sociedade em comandita simples ela é considerada uma sociedade contratual menor. Né? Elas são consideradas sociedades contratuais menores, porque na prática, né, na vida real, elas são bem pouco utilizadas. Tá? Mas como elas estão aí disponíveis para contratação, vigentes, há a possibilidade de serem alvo de questões da OAB, então é melhor a gente estudar, né? Então vamos lá. O nome dessa sociedade, ele vai ser somente por firma, tá? Podendo colocar e-companhia se tiver mais do que muitos sócios, esteticamente o nome não ficar bom, mas podendo, não é obrigatório. Existem duas classes de sócio, tá? Duas categorias de sócio. Os comanditados e os comanditários. Os comanditados são os únicos que podem conferir atos de gestão. Eles que têm poder de administração na empresa, eles ficam na linha de frente, digamos assim. E responderão ilimitadamente pelas dívidas da empresa, resguardando o benefício de ordem, o que significa, primeiro executa os bens da empresa, se faltar, aí sim, o patrimônio pessoal dessa categoria de sócio. Agora, os comanditários, eles não podem ser administradores, a responsabilidade deles é limitada ao valor das suas cotas, e o contrato social que vai designar quem é o sócio comanditado, quem é o comanditário. Tá? Eles são, na verdade, como se fossem sócios investidores. Eles não vão trabalhar pela sociedade, eles vão receber dos lucros e investir valores. Tá? Então, seguinte, para ser sócio comanditado, somente pode ser pessoa física, tá? E como a responsabilidade é ilimitada, só podemos ter sócios pessoa física nessa categoria. Agora, na categoria dos comanditários, podemos também ter pessoas jurídicas, porque são, que nem eu falei, uma espécie de investidores. Então, pessoa jurídica também pode ser comanditário, mas não pode ser comanditado, tá? O seguinte, somente os sócios comanditados podem emprestar seu nome civil para compor o nome empresarial. Caso o sócio comanditado figure no nome, será necessário como se comanditado fosse. Eu acho que eu anotei errado aqui, gente. Olha, caso o sócio comanditário, tá? Figure no nome, será tratado como se comanditado fosse. Então, arrumem aí na apostila porque tá errado, tá? Ou seja, ele vai arcar ilimitadamente com o passivo social da empresa, caso o nome dele conste no nome da empresa. Lá no nome civil da empresa, né? No nome civil do sócio e no nome da empresa. Então, ele não pode estar com o nome lá. E nem praticar atos de gestão. Se praticar, a responsabilidade dele, ele vai mudar de categoria de sócio. E a responsabilidade dele, que era limitada, passa a ser ilimitada, tá? Referente à sucessão, o seguinte. Falecendo o sócio comanditado, deve operar a dissolução parcial da sociedade, salvo se o contrato expressamente autorizar a entrada de sucessores. Lembra que o comanditado é aquele que faz atos de gestão, a responsabilidade é ilimitada? Caso ele faleça, tá? E se não tiver uma disposição diferente no contrato social, vão proceder o quê? A dissolução parcial. Parcial, gente. Quando eu falo de dissolução parcial, é que a empresa continua, só vai ser retirado aquele sócio. Vão calcular quanto que aquele sócio teria direito e pagar para os herdeiros, tá? Agora, se tiver uma previsão diferente, por exemplo, caso de falecimento de sócio comanditado, há a possibilidade do herdeiro assumir, tudo bem, não há problema, mas via de regra, faz a liquidação. Agora, se o falecimento for do sócio comanditário, aí a lógica inverte. Porque não há dissolução da sociedade e o herdeiro pode assumir, porque é uma espécie de investidor, lembra? E aí ele assume na mesma posição do falecido, do sócio falecido, tá? Ele assume aquele cargo lá. Há uma regra interessante para a unipessoalidade incidental da comandita. O que significa? Ela será extinta, a sociedade,
no mesmo prazo, tá? Se em 180 dias faltar alguma categoria de sócio. Então, digamos que eu tenho um sócio comanditário e 3 comanditados. Faleceu o comanditário, eu tenho 180 dias para repor. Se eu não repor, mesmo que tem mais 3 sócios, só que a categoria é diferente, tá? Então, eu preciso que tenha sócios em ambas as categorias. Então, se eu não repor aquele sócio que faleceu, que só tinha um nessa categoria, em 180 dias, aí sim vai proceder com a dissolução da sociedade. Tudo bem? Então, dissolução e extinção, tá? Vai extinguir a sociedade. Então, eu vou ter 180 dias para repor aquela categoria de sócio. Agora, digamos que eu tivesse 4 sócios comanditados, 4 comanditários, não vai proceder a dissolução, vai entrar naquela regra anterior que eu falei para vocês, tá? Vai ver primeiro qual é a categoria, se há a possibilidade do herdeiro assumir ou pagar as cotas. Tudo bem. Se faltar categoria, não tiver mais ninguém daquela categoria, tenho 180 dias para repor, tá? Nas omissões da lei. Então, no artigo 1045 do Código Civil é que está prevista a comandita simples, e tem lá algumas regras para ela, tá? Se houver uma omissão, aconteceu algum fato e a lei, o artigo 1045 e diante não fala sobre essa questão, nós vamos nos socorrer supletivamente para as normas da sociedade em nome coletivo. Beleza. Se lá também houver omissão, aí sim nós vamos nos socorrer supletivamente para as normas da sociedade simples. Tudo bem? Vamos lá. Coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Uma historinha. Eu sou a Vanessa, sócia comanditada. Pratico atos de administração. Poderá ser usado o meu nome na empresa, para o nome da empresa. E minha responsabilidade é ilimitada. Sócios iguais a mim só podem ser pessoas físicas. Então, aqui, ó, ela já está deixando claro quem é ela. Agora, nessa outra categoria de sócios, Alice Lima. Somos sócios comanditários. Somos responsáveis pela empresa no limite dos nossos investimentos, na porcentagem máxima das nossas cotas. As dívidas da sociedade não atingem nossos bens pessoais. Agora aqui uma empresinha aqui, ó, pessoa jurídica. Podemos ser pessoas físicas e jurídicas, porém nosso nome não poderá constar o nome da empresa, só no contrato social. Não praticamos nenhum ato de administração, tá? Então, olha só, fiz essa historinha aqui para vocês. Temos uma sócia comanditada e temos 3 comanditários, sendo 2 pessoas jurídicas, a Roupa Nova e a BBJ, e a Alice Lima como pessoa física. Então, a composição societária é exatamente essa, tá? Faço esses exemplinhos aqui para ficar um pouco mais fácil, até para que vocês consigam visualizar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a sociedade limitada. E eu espero vocês e até lá, até daqui a pouco. Oi, pessoal! Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui e eu fico à disposição nos e-mails e aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!